Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra, que Deus já há algum tempo me deu essa palavra, e eu vejo o Espírito Santo desejando falar conosco a respeito desse tema novamente. O tema que eu escolhi é o princípio das primícias. Mas eu não vou falar, talvez você pense, ele vai falar de primícias, vai falar de dinheiro. Não é só isso. O princípio abrange muito mais coisas do que a nossa renda, do que o dinheiro. O princípio das primícias é algo muito mais elevado. E quando eu digo princípio, a palavra princípio, ela tem uma tradução que quer dizer aquilo que vem antes, os valores mais caros, as linhas mestras dentro das quais alguém se move. Então, os princípios são algo mais elevado. Quando nós dizemos os princípios da palavra, nós estamos falando de linhas mestras, pelo qual nós, como filhos de Deus, como cristãos, devemos nos mover. E os princípios da palavra são eternos, eles não mudam. Eles começaram no princípio, quem veio na escola aprendeu o que é o princípio, e eles durarão pela eternidade, eles não terão fim. O princípio da oferta das primícias, e quando eu falo de oferta, entenda, eu não estou falando simplesmente de renda, dinheiro, eu estou falando de toda a nossa vida, todo o nosso proceder. Então, o princípio da oferta das primícias é algo eterno, é algo muito mais elevado, é algo que todos nós precisamos aprender e viver por eles. Amém? A lei foi dada porque o homem quebrou o princípio. A lei só existe porque o homem quebrou o princípio da palavra. Quando Caim matou Abel, havia lei? Diga, a lei foi dada a Moisés por intermédio de anjos. A lei escrita, irmãos, a lei que nós conhecemos, os 10 mandamentos, os 613 preceitos, estatutos e juízos e ordenanças, foi dada a Moisés. Moisés é muito depois de Adão. Vocês concordam comigo? Amém, glória a Deus. Aqui tem povo que lê a Bíblia, glória a Deus. Moisés veio depois, mas Caim já tinha dentro de si que ele não poderia tirar a vida de ninguém. Por isso que quando ele tirou a vida do irmão, ele sabia que ele tinha pecado contra Deus. Por quê? Porque os princípios da palavra já estavam dentro dele. O Deus que deu a vida, somente ele pode tirá-la. Amém? Caim sabia disso. Por quê? Porque existia um princípio. Depois que Caim pecou, que Adão pecou, Deus precisou instituir lei, dizendo: não matarás, honrará o teu pai e tua mãe, não adulterarás, não roubarás, não furtarás. E aí Deus veio estabelecer os princípios: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus veio estabelecer. A lei é sombra. O que é uma sombra? A sombra remete a algo que é original. Concorda comigo? A sombra do meu corpo está aqui, está refletindo o quê? O meu corpo. A sombra é o meu corpo? Não, mas ela está refletindo o corpo. Assim é a lei. A lei reflete aos princípios. A lei é a sombra daquilo que é mais elevado. Entenderam, irmãos? Deuteronômio 4:40. Vamos estudar a palavra em nome de Jesus. Você vai sair daqui sabendo tudo sobre isso. Amém?
é importante você dizer amém. Só para você fingir que está entendendo. Não precisa entender, só diga amém, para eu saber que você está, amém. Deuteronômio 4,40, diz assim: eu pretendo sair daqui às 9, mas se a gente for até às 9:30, não tem problema não, né? Amém. Ninguém deixou o arroz no fogo, não? Não, amém, glória a Deus. Diz assim: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos, depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo o sempre. Deus deu os estatutos, as leis, para quê? Para que te vá bem. Cara, a lei existe para um propósito. Então esquece essa ideia de que a lei passou, de que a lei não existe mais. A lei não passou. A lei continua existindo. Aliás, Jesus nos devolveu aos princípios. Jesus tirou a sombra, porque a lei é a sombra daquilo que haveria de vir. Entende? E Jesus nos devolveu aos princípios. Quantos querem viver bem, ter uma vida abundante? Vira para a pessoa do seu lado e fala: você precisa conhecer e obedecer os princípios da palavra. Precisa conhecer e obedecer. Não há outra forma de sermos bem-sucedidos em tudo, em tudo. A Bíblia diz que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra nos guia a uma vida próspera. Olha o que diz em Provérbios 3, 1 e 2: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não tem um mandamento que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra? É o primeiro mandamento com promessa. Essa lei passou? Não, porque o princípio de honra a uma autoridade continua. Se você honrar o seu pai e sua mãe, independente de como ele age com você, independente se ele crê em Cristo ou não, mas por ele ser o seu pai e sua mãe, se você cumprir esse princípio da palavra, creia, os seus dias se prolongarão. O problema é que a gente quer ter longa vida na terra, mas não cumpre o princípio. Nós já vamos chegar no princípio das primícias, mas eu quero que você entenda um pouco disso. Eu quero que você entenda. Olha o que diz em Hebreus 10:1: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles se oferecem. A sombra é diferente da imagem real que a projeta. Assim também, o que se via nas ordenanças da velha aliança, eram características similares, em ordenanças literais, as dos princípios que Deus revelaria nos dias da nova aliança, práticas espirituais. Por exemplo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? No Antigo Testamento, na velha aliança, eles não tinham que de ano em ano matar o cordeirinho. O sacerdote pegava o sangue, colocava nas pontas do altar, oferecia o cordeirinho lá em holocausto, em sacrifício a Deus, e depois entrava no Santo dos Santos com esse sangue, e aspergia 7 vezes sobre a Arca da Aliança. Ele não tinha que fazer isso? Tem muitos que estão assim: não sei, né? Tinha que fazer isso. Isso representava o quê? Que sobre o cordeiro, aquele cordeirinho representava a remissão dos pecados. Quando eles faziam isso, que o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e declarava a iniquidade e o pecado de toda a nação, sobre aquele cordeirinho e o pecado. Jesus, a tipologia na velha aliança, e Jesus, a prática espiritual, o original. Entendeu? Isso é a sombra. A lei remetia a algo. Por exemplo, a Bíblia diz que no tabernáculo,
antes de entrar no Santo dos Santos, havia o altar de incenso, aonde o sacerdote preparava lá uma mistura, e ele ia diante desse altar com brasa viva, e jogava essa mistura. Essa mistura tinha uma combustão, estourava e subia uma fumaça, como cheiro suave a Deus. O que é esse altar de incenso? São as orações dos santos, Apocalipse 5:8. Toda vez que você ora a Deus, que você oferece a Deus como aroma suave, o seu louvor, a sua oração, é a mesma coisa do sacerdote estar indo lá diante do altar de incenso, está jogando ali os utensílios ali, a mirra, o estoraque, para que suba a fumaça. A tipologia nos remete ao original. Hoje nós oramos a Deus, temos livre acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós, amém? Você pode orar na sua casa, e oferecer incenso a Deus, como aroma suave, são as nossas orações. Isso tudo são práticas similares, figuras, analogias, que Deus deixou sombra, tipologia, remetendo a princípios espirituais. O sacerdote parou de entrar lá diante do altar de incenso e jogar. Nós precisamos fazer isso agora? Não, mas como que nós fazemos isso? Orando a Deus. Nós continuamos fazendo a mesma coisa, só que com uma prática diferente, mas o princípio é o mesmo. Estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Abre comigo então em Romanos 11:16. Romanos 11:16. Acharam? Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Olha que texto, que versículo poderoso. Vou ler novamente. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Glória a Deus. Isso daqui é um princípio muito poderoso para nós. Isso daqui depende toda a nossa vida. Por quê? Olha o que a Bíblia diz acerca de Cristo. Que Ele é um Cordeiro Santo imolado desde a fundação do mundo. Cristo foi oferecido por mim e por você, desde quando o Pai formou e fundou o mundo, antes de Adão ter pecado. No sétimo dia, quando Deus acabou tudo no sétimo dia, a Bíblia diz, e o santificou. Naquele dia, o Senhor Jesus, no mundo espiritual, foi entregue como oferta. E esse texto está declarando para nós que se Cristo é a primícia e Ele é o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15, Ele é o primogênito de toda a criação. Se Ele foi entregue como oferta, em santificação do restante. Quem é o restante? Diga nós. Nós somos o restante. Agora, o que o texto nos revela? Que se a primícia foi santificada, toda a massa nas primícias foram santificadas também. Se a raiz, se aquilo que é primeiro, se aquilo que veio antes, se aquilo que é o mais elevado, que é o princípio, que é o primogênito, é santo, toda a massa o é. Esse é o princípio que faz com que eu e você sejamos santificados e justificados, e possamos ter uma vida abundante, por causa desse princípio.
o Pai que deu a palavra, Ele estabeleceu. Não tem como a massa ser santa, se a primícia não for santa. Não tem como todo o resto ser santo, se não for entregue as primícias. Entenderam? Eu estou falando de todo o nosso viver. O princípio é para nós. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que entregaram as primícias a Deus. Lembra de Abraão? Abraão, o anjo visitou Abraão e falou: Abraão, você vai ter um filho na sua velhice. Foi assim que disse ou não? Sim. E Isaac veio. O que Deus fez? Entrega teu primogênito a mim. Abraão tinha revelação. Por isso que Abraão foi sacrificar Isaac. Acontece que nós não temos revelação do princípio, por isso que nós não entregamos as primícias a Deus. Começa por aí, irmão. Abraão falou: isso daqui não é meu, é dele. Foi ele que me deu, e as primícias, e é dele. Porque a Bíblia diz: todo primogênito é meu. Você sabia disso? O princípio não mudou. Quando Deus deu a lei para Moisés, já havia o princípio das primícias. Já havia. Adão cumpria, todos já cumpriam. Mas porque o homem pecou, Deus precisou prescrever a lei. E Deus falou para Moisés: Moisés, todo primogênito é meu. O primogênito das vacas, o primogênito do boi, o primogênito da jumenta, o primogênito dos primeiros frutos, a primeira colheita, o primeiro tempo, o primeiro dia, as primícias são dele. E Deus falou: o primogênito de todo que abrir a madre é meu, inclusive os homens. O que tinha que fazer para que não fosse sacrificado a criança a Deus? Deus criou uma oferta, chamada oferta de resgate. Entenderam? Então todo primogênito, para não ser oferecido em sacrifício a Deus, porque ele já era de Deus, o Senhor instituiu que ele teria que ir ao templo e oferecer uma oferta de santificação, uma oferta de resgate, para que a mãe pudesse. Lembra de Samuel? O que Ana falou para Deus? Que se Deus desse um filho a ela, ela o consagraria, ela daria a Deus. Depois que a criança desmamou, que Samuel desmamou, nós já aprendemos aqui: quem pode manusear as coisas consagradas? O sacerdote. Então Ana pegou o Samuelzinho, levou a Siló, aonde estava o templo, a Arca da Aliança, levou lá para o sacerdote Eli e entregou eles para o sacerdote cuidar. Por quê? Porque as primícias é de Deus, e ela consagrou a criança a Deus, ela dedicou o filho a Deus. Esse é o princípio. Abraão entendeu. Abraão chegou no Monte Moriá, colocou o filho sobre a pedra, amarrou. Irmão, você imagina teu filho falar assim: pai, aqui está a lenha, está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Irmão, você ia desistir na hora. Abraão falou: o Senhor proverá para si um cordeiro. Abraão não quis falar: é você, filho. Deus já tinha provido, era o filho. E Abraão amarrou o filho e já foi entregando a Deus. Já foi entregando. E aí Deus falou: para, porque eu entendi que no seu coração eu sou o primeiro. Abraão provou através da atitude que Deus era primeiro na vida dele. Deus falou: não precisa entregar. Eu sei que eu sou o primeiro. Eu sei que eu sou distinguido no seu coração. Eu sei que para você importa me obedecer. Vocês entenderam, irmão? Existem mais pessoas. Lembra de Daniel quando foi jogado na cova dos leões? Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque 3 vezes por dia ele adorava ao Deus dos céus. Foi prescrito uma lei de que ele não podia adorar senão. E aí Daniel falou: o quê? Ele é o meu Senhor.
Deus é primeiro na minha vida, não importa, eu estou disposto a perder, porque Daniel era governador, tinha uma posição de autoridade no governo, não estou nem aí para isso. Acontece que eu quero declarar ao mundo que Deus é em primeiro na minha vida. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Também. Lembra de José? José deixou claro, José estava na casa de Potifar, deixou claro, importa eu obedecer a Deus. Os apóstolos declararam isso, mas teve um homem, que eu quero que você abra lá, que não fez isso, e olha o que aconteceu com ele. Josué capítulo 6, vai lá para Josué. Josué capítulo 6, a partir do versículo 17. Josué capítulo 6, a partir do versículo 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos faça malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Deixa eu te colocar no contexto aqui. Todo o povo de Israel, sob a liderança de Josué, atravessaram o Jordão, estão diante da primeira cidade, entraram em Canaã e estão diante da primeira cidade. Qual era a primeira cidade? Qual? Diga, Jericó. Jericó. Primeira cidade que eles deveriam conquistar. Deus deu a estratégia de guerra para eles, rodear 7 dias as muralhas da cidade. No 7º dia, 7 vezes, tocar a trombeta, os muros iam cair e eles iam entrar. Antes disso, Josué mandou 2 espias, e a Raabe, a prostituta, ajudou os espias. Eles espiaram a terra, Raabe ajudou eles. Raabe pediu misericórdia para que não matasse ela e a sua família, porque elas tinham ajudado. Deus guardou ela. E aí Deus fala para Josué assim: Josué, vocês vão matar tudo, criança, boi, todo animal, vocês não vão deixar ninguém vivo. Foi essa a ordem de Deus. Quem deu a vida pode tirar, amém? Foi Deus que deu a vida, Ele pode tirar de quem Ele quiser. Ele deu a ordem, vocês não vão matar, não vão deixar ninguém vivo. Josué, amém. E aí Deus falou: toda a cidade e tudo que há na cidade, todos os tesouros da cidade irão para o meu santuário, para o meu tesouro, são meus. Por quê, irmão? Porque a cidade era a primeira, e as primícias são de Deus, as primícias não são nossas. Então Deus falou: vocês não vão tocar em nada. Por quê? Porque me é reservado, são para mim. Quando o povo entrou, destruiu a cidade, teve um sujeito que pegou. Quem era o sujeito? Acã. Aí tem um povo que lê Bíblia, cara, glória a Deus. Acã. Aí ó, amanhã vai passar esse capítulo na Record, olha lá, assiste lá, Acã pegou, ele viu uma capa babilônica, ele viu uns negócios bons lá, e ele escondeu debaixo da sua tenda. Ele pegou para si, ele tocou no anátema. O que quer dizer anátema? A palavra hebraica
para o anátema, que está traduzido na minha Bíblia, é xerem, da raiz charam, que quer dizer dedicado a Deus, devotado a Deus. É a mesma palavra consagrado. E por que é traduzido por um anátema? Porque quem toca no que é consagrado sem poder tocar, se torna maldito. E a palavra anátema quer dizer maldição, maldito. Olha o versículo 7, o capítulo 7, versículo 1. Olha aí. E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra quem? Detalhe, um pecou, a ira se acendeu contra todo o povo. Olha como é sério isso. O homem pecou. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que todo aquele que toca no anátema traz maldição para toda a sua família. Quando Deus se irou contra os filhos de Israel, foi porque Josué, que era o líder, não vigiou para saber se alguém tinha roubado alguma coisa. Ele confiou. Você sabe que essa responsabilidade está sobre nós, que somos sacerdotes. Vigiar para que ninguém toque no anátema. Para quê? Para que todo o povo não seja amaldiçoado. O princípio permaneceu, irmãos, mesmo após a lei, porque o princípio é mais elevado, existe antes da lei, por isso que é chamado de princípio. Quando Acã tomou, olha o que aconteceu. Eles foram conquistar a próxima cidade, chamada Ai. Josué fez um levantamento, falou: ixi, tranquilo, 2.000 homens destrói a cidade, a mão do Senhor está conosco. E aí eles foram, levaram um pau, irmão, apanharam, voltaram destruídos. Josué foi para a presença de Deus: Senhor, como que o Senhor faz isso conosco? O Senhor nos prometeu que daria a terra, é promessa do Senhor, eu estou sob a sua palavra. O Senhor nos manda para lá para morrer na mão dos amorreus? Para sermos envergonhados e para que o teu nome seja envergonhado? Vai para o versículo 11, eu vou te mostrar isso. Todos estão aí, amém? Diz assim: Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Você está vendo que Deus está colocando no plural o pecado? Percebeu que Deus está colocando no plural? Israel pecou. Olha o versículo 12. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Olha o versículo 15. E será que aquele que foi tomado com um anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Olha o versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. E Josué, o versículo 24,
Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor, que quer dizer vale da desgraça. E ali eles apedrejaram eles até a morte. Deus matou eles. Por quê? Porque tocaram no anátema. Agora detalhe, Acã pegou, todo Israel sofreu, e depois toda a sua família e todos os seus bens foram destruídos, inclusive aquilo que ele pegou. Está escrito aqui, a capa, os ciclos e a cunha de ouro, levou no vale da desgraça. Irmão, o que Deus quer mostrar para nós? Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer ser distinguido no seu coração. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele precisa é do teu coração para Ele. Porque quando você santifica toda a sua vida a Ele, todo o resto, quando você santifica a primícia a Ele, todo o resto é santificado. Quando você entrega as primícias, a bênção nas demais coisas. Era isso que aconteceu. Por isso que Israel pereceu diante dos inimigos, quando foram conquistar a segunda cidade. Depois que arrancaram do meio o anátema, que Acã morreu, eles foram para Ai, e Deus deu vitória para eles. Conquistaram a cidade. Por quê? Porque retiraram do meio o anátema. O importante não era achar uso para aquelas coisas, e sim não tocar nas primícias do Senhor. E o exército de Israel obedeceu a ordem que lhes foi dada. Então Deus não quer primícia do meu tempo, a primícia da minha vida, a primícia da minha renda, a primícia. Deus não quer que você ache um jeito para essas coisas, dar um destino para elas. Deus quer que você não toque. Deus quer que você tire do seu meio. Por isso que nós ministramos aqui, de uma forma excessiva, maçante, nós batemos na mesma tecla, irmão, entrega suas primícias, entrega seus dízimos como primícias, tira do meio o anátema, para que todo o resto seja santificado. Quando nós fazemos isso, irmão, por que Provérbios 3, 9 diz assim? O que diz em Provérbios 3, 9? O pastor fala quase todo domingo aqui, vocês não prestam atenção, né? Vocês estão com a cabeça, o que eu vou comer depois do culto? Honra o Senhor teu Deus com as primícias de tua renda e com todos os seus, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus. Deus está falando, honra, me honra entregando as primícias. Sabe por que ele diz isso? Porque aquilo que é primeiro na nossa vida, aquilo que colocamos primeiro na nossa vida é o que nós mais damos importância. Irmão, aquilo que está em primeiro lugar na sua vida é o que você mais dá importância. Sabe por que você não entrega as primícias? Porque você não dá importância a Deus e a sua palavra. Essa é a primeira coisa. Sabe por que você não entrega as primícias? Porque Deus deu a primícia ao sacerdote, e na tua cabeça você até quer honrar a Deus, você quer honrar a Deus, mas você fala, o que? Eu vou dar para esse pecador, para esse comedor de feijão e arroz? Não, eu honro a Deus, eu não quero dar para ele. Deus deu para o sacerdote, aí você olha para o sacerdote, você fala, não é verdade isso, porque Deus deu as primícias ao sacerdote, e aí você, como você não acha importante o sacerdócio, como você não dá importância a Deus, você não entrega. E aí, irmão, você quebra um princípio.
E quando nós quebramos um princípio, o que acontece? Consequência, irmão. Maldição. Foi o que aconteceu com Acã e sua família, e com todo Israel. Quando a Bíblia diz em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, você sabe para quem que Deus está falando? Para o sacerdote. Porque, pelo fato de eu ser sacerdote, e poder obter a primícia, não me isenta de entregá-la. Ninguém está isento de entregar a primícia a Deus. Eu tenho que entregar. Aliás, eu tenho que cumprir primeiro do que vocês. Entregar as primícias dos meus dízimos. Não me isenta. Malaquias 3, para que o quê? Eu repreenderei o devorador. Nós cumprimos o princípio para que vocês sejam abençoados, para que o povo seja abençoado. Nós temos que cumprir. Agora vocês têm que cumprir para que a família de vocês seja abençoada. Aquilo que está sobre a sua mão, o restante que ficou, seja abençoado. Por quê? Quando você não tira o anátema do meio, todo o resto é amaldiçoado. E quando você tira, todo o resto é abençoado. Talvez você não saiba por que o dinheiro não para na sua mão. Talvez você não saiba por que a sua vida não prospera. Por que a sua saúde não melhora. Talvez você não saiba por que você fica sempre caindo no mesmo erro. Talvez você não saiba por que as suas emoções nunca estão estáveis. Talvez você não sabe por que a sua vida é tão triste. Por que você anda tão abatido, tão angustiado. Deixa eu lhe dizer, porque você não está dando a honra devida a Deus. Irmão, Deus colocou no nosso coração, creia no que eu estou te falando. Creia, comece a praticar, depois você vai me falar. Quando nós entregamos o primeiro momento a Deus, o nosso acordar, nós acordamos já exaltando e declarando honra e glória ao nome dEle. Quando nós damos maior importância a Deus, e colocamos em primeiro em tudo, acima dos nossos filhos, acima da nossa esposa, acima do nosso trabalho, acima de toda a nossa família, acima do dinheiro, acima de nós mesmos, quando nós damos a primazia a Cristo, creia, vai entrar uma satisfação interior em você, um sentimento de satisfação, de alegria, algo incomparável, algo que é imensurável, que não tem como nem eu descrever para você. Por quê? Porque Ele nos gerou para isso. Nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Deixa eu falar, antes de fundar o mundo, você já existia nele. Então você é dele, você primeiro estava nele, e foi criado por ele, para ele. Então não tem como você viver longe dele e ter uma vida satisfatória. Não tem como. Não tem como você querer ser abençoado e não entender esse princípio. É impossível. Impossível. Não tem como você ter sucesso financeiro se você não entregar as primícias. Você pode até chegar a algum lugar com as suas próprias forças, mas as primícias têm o poder de fazer a gente colher onde não plantamos. Abre em Ezequiel 44, lá para frente, profeta Ezequiel. Ezequiel 44, versículo 30, diz assim: e as primícias de todos os primeiros de frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, e todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Quando você entrega, quando você dedica a Deus as primícias, Deus faz repousar a bênção sobre a tua casa. O que diz Mateus 6,33? Buscai a Deus em segundo lugar?
primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? Todas, sem esforço, sem precisar correr atrás, porque as bênçãos, segundo a Bíblia, que eu creio, ela diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Irmão, é a mesma coisa que você estar correndo da bênção, e a bênção vai te alcançar. Não adianta você correr, ela vai te alcançar. Porque nós entregamos as primícias. As primícias. Isso era tão poderoso, esse princípio é algo tão poderoso, que Deus instituiu uma festa, que até hoje os judeus comemoram. Sabiam disso? Deus instituiu uma festa. Quando eles entraram na terra, a cevada estava em amadurecimento. Por isso que a Bíblia diz que o início do calendário religioso judaico é Abib, que quer dizer cevada em amadurecimento, que é o mês de março, abril, por volta desses meses. E o que Deus falou? O povo já entrou colhendo. E toda plantação, quem é agricultor aqui? Levanta a mão. Olha o Marcinho. Marcinho, em toda plantação, existem os frutos que amadurecem primeiro, tem ou não tem? Ou todos amadurecem no mesmo tempo? Existem os primeiros frutos, e Deus determinou esses primeiros frutos de todas as colheitas, de toda a colheita, eram 7 frutos que eram colhidos. Todo o primeiro fruto que amadurecia primeiro, era colhido e trazido em oferta a Deus. Então a festa tinha 3 aspectos. Tinha um aspecto da oferta, da colheita, que era trazida ao sacerdote. Tinha um aspecto do cerimonial que era feito, e a festa em si, dos primeiros frutos, que durava 7 dias. Era todo um aspecto para que o povo fosse abençoado. O povo colhia, fazia a massa, trazia ao sacerdote, na festa dos primeiros frutos, festa das primícias. Era uma festa de 7 dias dedicada a Deus, como primeiro lugar, como a primazia, como o mais importante. Era declarada uma festa a ele, irmãos. E aí o povo trazia as ofertas ao sacerdote. O sacerdote pegava uma massa que era feita e oferecia a Deus como oferta de movimento diante de Deus, e a bênção repousava sobre todo Israel. E vocês acham que os judeus são prósperos por quê? Você conhece algum judeu pobre? Se você conhece, me avisa que eu vou trazer ele para morar comigo em casa, porque sobre eles repousa a bênção. Por quê? Porque esses princípios, Cristiano, estão dentro deles. Você não precisa ensinar para um judeu que ele tem que fazer isso, ele já faz, está dentro dele, está impresso nele. A Deus o primeiro lugar, a Deus a honra, a glória, somente a Ele. E quando eles faziam isso, irmãos, Deus os enriqueceu de uma tal forma. Por quê? Porque a primícia tem o poder de nos fazer colher onde não plantamos. Quando você acorda de manhã, com o coração disposto, não fazer isso de qualquer maneira, porque não adianta, é melhor você não fazer. Porque não adianta você cumprir o ritual, sendo que o seu coração está em outro lugar. Não adianta você chegar diante de Deus amanhã, acordar, e os primeiros minutos do seu dia, você falar, eu vou dedicar a Deus para eu ser abençoado. Não, irmão. Você vai dedicar a Ele porque você o ama, porque você quer dar primazia a Ele. E aí creia, todo o restante do seu dia vai ser tremendamente abençoado. Primeiro dia, eu pego o primeiro dia do meu salário, pego o meu salário, divido pelo número de dias que há no mês, e o primeiro dia eu entrego ao sacerdote. Depois eu tiro os 10% do dízimo e entrego ao sacerdote, falando a Deus, declarando a Ele
que eu dou a Ele a maior honra. É assim que nós fazemos. Sabe por que Deus pediu as primícias da renda? Você acha que Deus precisa de dinheiro? Quem acha que Deus precisa de dinheiro? Ageu 2,8 diz assim: minha é a prata e meu o ouro, e eu dou a quem quiser. Irmão, se Deus precisar de dinheiro, não precisa, irmão, creia no que eu estou te falando, Deus não precisa de dinheiro. Deus falou que poderia fazer das pedras suscitar filhos a Abraão. Irmão, Deus pode fazer o terreno da sua casa virar ouro, se Ele quiser. Ele pode, irmão, Ele é Deus. Coisa nenhuma é maravilhosa para Ele. Pensa em algo maravilhoso, para Deus não é, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Ele entendeu que o dinheiro é o que mais toma o lugar de Deus no nosso coração. Olha o que a Bíblia diz: não podeis servir a Deus e a Satanás. A Mamon, quem é Mamon? Deus da riqueza. Por que você acha que Jesus falou isso? Porque Ele sabe que quando um homem enriquece, facilmente o coração dele vai para essas coisas. Facilmente. Deus perde a primazia. Cara, o cara está fiel com Deus na igreja. O salário está contadinho. Ganha para despesa certinho, certinho. Ele está lá fiel, primiciando, ofertando. Aí, dobra o salário. Começa a ganhar mais. Os olhos crescem. Aí, em vez dele ficar mais fiel com Deus e dedicar mais tempo a Deus, ele começa a dedicar mais tempo ao quê? Ao trabalho, para ganhar mais. Será que eu estou falando alguma besteira aqui? Não, eu não estou falando nenhuma besteira. Sabe por quê? Porque eu já me peguei assim. Irmão, ganhar dinheiro é bom. Eu lembro uma vez, os meses que eu ganhava mais, eu ficava mais animado para trabalhar, só que eu deixava os princípios. Ganhei dinheiro, cara, agora eu vou. E aí eu acordava de manhã, já acordava pensando: o que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro. Saía que nem um louco, atropelado, para ir atender o cliente, para ir vender, para ganhar mais dinheiro. Deixava os princípios. E Deus, como me ama, e o pai corrige o filho que ama, e Deus prova o seu amor para conosco, sabe o que Deus fazia? Vou tocar de novo lá, tocar de novo no dinheiro, porque eu não quero perdê-lo. Irmão, se há um tempo atrás Deus tivesse me dado dinheiro, eu não estaria aqui hoje. Creia no que eu estou te falando. Não estaria aqui hoje pregando para vocês. Não estaria aqui hoje cumprindo o meu chamado, a vontade de Deus, porque o dinheiro ia tomar meu coração, porque eu não estava preparado para obter dinheiro, porque eu só falava da boca para fora que Deus era primeiro na minha vida, mas as minhas atitudes eram contrárias. Irmão, você não engana a Deus. Você pode me enganar, enganar o teu irmão, enganar a sua família, mas a Deus você não engana. A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Deus pesa o espírito. Não adianta, irmão. Antes que a palavra chegue aos seus lábios, Ele já a conhece. Não adianta. Eu espero que você tenha entendido esse princípio. Eu espero que você fique claro que Deus tem que ter a primazia nas nossas vidas, que Ele precisa ser o primeiro, que você precisa entregar a Ele a primícia de tudo, cumprir esse princípio, para que você possa distingui-lo Ele das demais coisas, e não só isso, ser abençoado, ter uma vida abundante, ter uma vida próspera, e descansar em Deus, porque é Ele que vai acrescentar todas as coisas, é Ele que vai fazer com que a bênção repouse sobre ti, é Ele que vai fazer com que as bênçãos corram até você, amém?